Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 24 de junho. A partir de agora, você acompanha as notícias do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Você vai conhecer o software desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá, que pode fazer o diagnóstico da Covid-19. O Ministério da Saúde inclui mais 2 grupos nas prioridades da vacinação contra a Covid. Uma pesquisa com restaurantes de todo o Brasil mostra uma mudança no perfil desse tipo de empreendimento por conta da pandemia. Na nossa coluna sobre gestão de pessoas, veja a importância de saber delegar funções. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E vamos começar com boa notícia. Pela primeira vez em 7 meses, a cidade de Manaus não registrou nenhuma morte pela Covid-19 em 24 horas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A capital amazonense está na fase laranja de flexibilização das medidas de restrições, o que corresponde a risco moderado de contaminação. E a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em torno de 54%. Desde o início da pandemia, mais de 13 mil pessoas perderam a vida pelo novo coronavírus no Amazonas. Uma parceria científica entre a Universidade Estadual de Maringá e uma empresa privada resultou no desenvolvimento de um software mundialmente inovador para o diagnóstico da Covid-19. É com uma espécie de fotografia da língua que pesquisadores de Maringá, no noroeste do Paraná, alcançaram algo inédito no mundo. Detectar a Covid-19 de forma não invasiva e resultado ultra rápido. Negativo. Usando um aparelho portátil chamado espectrofotômetro, que já é conhecido no mercado, eles emitem um raio infravermelho que faz a leitura de partículas e compostos químicos presentes na saliva. A inovação foi o desenvolvimento de um software instalado em um celular, que traduz o resultado em gráfico em apenas 3 segundos. A técnica de uso da espectrofotometria ela é bem comum já no mercado e há algum tempo nós vimos trabalhando no desenvolvimento de outras doenças, outros parâmetros, também compostos químicos. Mas com o advento da Covid, nós mudamos o nosso foco especificamente com a intenção de auxiliar no combate da pandemia. A iniciativa partiu de uma empresa privada, mas contou com a parceria da Universidade Estadual de Maringá para a validação dos resultados. O professor Denis é virologista e esteve à frente do estudo, que verificou o nível de confiança da nova metodologia. Existem 2 medidas importantíssimas para a validação e confiabilidade de um teste novo, comparando esse teste novo com o padrão ouro, que é a RT-PCR. Essas 2 medidas são a sensibilidade, que significa dizer que quando o resultado é positivo, de fato, o paciente está doente, e a especificidade, que significa dizer que quando o resultado é negativo, o paciente não tem a doença mesmo. Então, um detecta o positivo e outro o negativo. E com base nesses 2 resultados, a gente calcula um terceiro, que é a acurácia, a confiança, que neste caso, nesse estudo, ela chegou a 90%. É um resultado muito bom. Com o resultado promissor, os pesquisadores agora aguardam orientação da Anvisa para definir protocolos de utilização da tecnologia. A intenção é fazer a testagem em massa, principalmente em locais de grande circulação. Esse é o ponto importantíssimo de todo o trabalho. Você dar uma resposta rápida para a pandemia, que é o que a gente precisa ter neste momento, devido aí à falta de tratamentos específicos, à falta de uma vacina que realmente possa nos proteger com segurança. Então, tudo isso vem a somar para que a gente possa ter uma possibilidade de romper paradigmas com a utilização de coleta de material biológico, tempo de resultado e disponibilizar essa tecnologia para testagem em massa, com resposta rápida e tomarmos medidas de saúde pública que possam conter a disseminação da doença. Isso é muito importante para que a gente possa crescer juntos. E a gente precisa do que a gente chama hoje da quádrupla hélice: o serviço público, as universidades, as empresas e a sociedade civil organizada. Todos juntos vamos evoluir cientificamente de forma sólida. É isso que precisamos aprender a fazer a partir de agora.
Pacientes transplantados, oncológicos ou com doenças autoimunes podem tomar a vacina contra a Covid-19? Quem responde para nós é a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. As vacinas não têm restrição nenhuma quanto a pessoas que foram transplantadas de órgãos sólidos, ou seja, transplante renal, transplante hepático, transplante cardíaco. Todas essas pessoas podem ser vacinadas normalmente, bem como as pessoas em tratamento de uso de medicação chamadas imunobiológicos, ou seja, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, colite, enfim, uma série de doenças que fazem uso desses medicamentos chamados biológicos. Quem usa sabe do que eu estou falando. Então, todas essas pessoas, bem como aquelas que têm câncer e que estão em uso de quimioterapia, podem ser vacinadas, bem como os portadores são soropositivos para o HIV/AIDS. Todos esses grupos podem ser vacinados. A única recomendação especial que nós fazemos e que deve ser decidido diretamente com o médico, nós conversamos diretamente com o paciente, são naqueles que é um grupo muito pequenino, né? São dos transplantados de medula óssea. Então, esses pacientes têm que ter essa decisão tomada entre ele e o médico, qual é o momento, qual é a vacina, etc. Mas todas essas pacientes transplantados de órgão, quimioterapia, HIV, doenças autoimunes, uso de medicação imunobiológica, todos podem ser vacinados normalmente. Mais 2 grupos foram incluídos nas prioridades da vacinação contra a Covid. São eles os trabalhadores de transporte coletivo e os professores de ensino superior. Para atender esse novo público-alvo, o Ministério da Saúde pretende disponibilizar mais 7 milhões de doses de vacina. Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros foram incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19. A notícia chegou em boa hora para Ivanildo, motorista de ônibus há 13 anos. Ele conta que tem trabalhado apreensivo na pandemia e não vê a hora de se vacinar. Vai dar para trabalhar com mais tranquilidade e com esperança de voltar para a família, né? Com saúde. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostram que só no setor são quase 406 mil trabalhadores que agora podem se imunizar contra a Covid-19 no país. Além dos trabalhadores do transporte coletivo, os trabalhadores de educação do ensino superior também passaram a fazer parte dos grupos prioritários da vacinação. Nos deixa um pouco mais tranquilos de saber que estamos bem próximos de retomar nossas atividades presenciais e agora de uma forma mais segura. Segundo o Ministério da Saúde, só nesta quarta-feira e quinta-feira desta semana, 7 milhões de doses de vacina serão enviadas para os estados e para o Distrito Federal. O Senado aprovou nesta quarta-feira as mudanças da Câmara dos Deputados ao projeto que autoriza o uso de fábricas de imunizantes veterinários na produção de vacinas contra a Covid-19. Com o objetivo de acelerar a imunização dos brasileiros, a proposta permite temporariamente que plantas industriais que fabricam vacinas de uso veterinário sirvam para a produção de insumo farmacêutico ativo e vacinas anti-Covid para humanos. Os deputados acrescentaram um artigo ao projeto que determina um processo de gerenciamento de risco nas instalações para evitar contaminação cruzada. Poucos acreditavam na possibilidade de utilização dessa plataforma industrial da vacina veterinária em vacina humana, e hoje a gente percebe a possibilidade disso. Então, quero aproveitar também e agradecer, né, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, que com certeza vai disponibilizar toda a tecnologia, não é, para que possa realmente utilizar essas plataformas. Estamos propondo aqui uma alternativa para o Brasil passar a ser um produtor de vacina com tecnologia nacional, gerando emprego aqui no Brasil e, claro, solucionando essa angústia que o Brasil bate o recorde mundial
de ser hoje o recordista em número de mortes proporcionalmente. Ainda não há um prazo para que esses laboratórios comecem a fabricação das vacinas contra a Covid-19, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já iniciou as visitas técnicas para a autorização. Enquanto produzirem vacinas para uso humano, essas empresas estarão sujeitas às normas e à fiscalização da Anvisa. Com relação à priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e ao prazo de 7 dias concedido para a Autoridade Sanitária Federal decidir sobre a autorização para a produção de vacinas humanas por estabelecimentos que produzem vacinas de uso veterinário, cremos que esses temas podem ficar a cargo de normatização por parte da própria agência reguladora. Acredito que esse projeto é o projeto de mais alcance social e, com certeza, hoje, não só vou dormir, presidente, mas vou sonhar principalmente com as crianças que estão nascendo, com as nossas futuras gerações. Um estudo conduzido no Instituto de Física da USP e com o apoio da FAPESP avaliou a eficiência de filtragem de 227 tipos de máscara vendidos no Brasil. Um estudo conduzido no Instituto de Física da USP e com o apoio da FAPESP avaliou a eficiência de filtragem de 227 tipos de máscara vendidos no Brasil. Para fazer o teste, os cientistas utilizaram um equipamento que produz partículas de aerosol de tamanho controlado. Após o jato ser lançado no ar, a concentração de partículas foi medida antes e depois da máscara. Os modelos que se mostraram mais eficazes no teste foram as máscaras cirúrgicas e as do tipo PFF2/N95. Que conseguiram filtrar entre 90% e 98% das partículas de aerosol. Na sequência estão as de TNT, vendidas em farmácia, cuja eficiência variou de 80% a 90%. Por último, vieram as de tecido com uma eficiência de filtração entre 15% e 70%, com uma média de 40%. A transmissão do novo coronavírus se dá principalmente pela inalação de gotículas de saliva e secreções respiratórias suspensas no ar. Usar máscaras e manter o distanciamento social são as formas mais eficazes de prevenir a Covid-19, enquanto não há vacina para todos. Pesquisa feita em 650 restaurantes de todo o Brasil mostra uma mudança no perfil desse tipo de comércio. As entregas ganharam força e o cardápio teve que ser adaptado. Raquel precisou vender o apartamento e os 2 carros para seguir com o negócio na pandemia. O restaurante Por Quilo teve de passar por muitas mudanças para continuar funcionando. As opções do buffet foram reduzidas e a picanha saiu do cardápio. Em absolutamente todo o balcão, a gente tem aí as substituições. Hoje eu estou fazendo em torno aí de 140 refeições por dia e eu estou com o mesmo gasto de antes da pandemia que eu vendia 500 refeições. Uma pesquisa feita em todo o país mostra que os donos de restaurantes tiveram de se reinventar para que os negócios sobrevivessem à segunda onda da Covid. Entre as estratégias, destaque para o delivery. 86% dos entrevistados fizeram uso da modalidade, que respondeu por mais de metade das vendas em alguns meses, segundo o levantamento. O Pizza Bar do Luiz é um deles. Outra mudança vista aqui em 3 em cada 4 entrevistados na pesquisa é a preocupação em evitar o desperdício. Aquelas matérias-primas que às vezes só servia para um produto ou outro produto, a gente infelizmente parou de comprar, retirou do cardápio para tentar enxugar ao máximo esses custos. A Associação Nacional dos Restaurantes, que fez a pesquisa, espera uma recuperação lenta para o setor. A gente prevê sim que ao longo do segundo semestre, se tudo correr bem, a vacinação continuar caminhando dessa maneira e não houver mais restrições, a gente consiga, sim, nos próximos meses, chegar próximo de patamares de faturamento semelhantes aos de 2019, sobretudo no início do ano que vem. Agora, depois de mais de um ano de crise prolongada, grande maioria das empresas, 71% pelos nossos levantamentos, estão com muitas dívidas. Dívidas essas trabalhistas, tributárias, com fornecedores e com bancos. Para pagar, a gente prevê que sim, alguns anos serão necessários até liquidar todo esse passivo desse ano de pandemia.
Veja agora como está o tempo nessa quinta-feira em todo o Brasil. As últimas imagens de satélite já mostram o céu bem carregado na região sul do Brasil. Trata-se da formação de um intenso ciclone extratropical. O sistema deverá provocar verdadeiras tempestades na região sul. Amanhã, quinta-feira, vai ser um dia de céu carregado, com chuva a qualquer hora na maior parte do Rio Grande do Sul, além da ventania que vai ultrapassar 70 km por hora em algumas localidades, descargas elétricas e risco para queda de granizo. Também tem previsão para pancadas de chuva, porém com menores acumulados entre Santa Catarina e o Paraná. Embora seja uma chuva com baixos volumes, ela também é perigosa porque vem na forma de temporal. Tem chuva na região norte do Brasil, a não ser numa faixa que vai da metade sul do Tocantins até o Acre, incluindo Rondônia. O Nordeste recebe chuva na faixa norte da região e especialmente na faixa leste, o que é bem comum nesta época do ano. Já a porção central do Brasil segue com tempo seco e, por causa desse tempo seco, a umidade relativa do ar deve cair com bastante facilidade, principalmente no centro do país, chegando a ficar em torno de 12% no meio da tarde, um valor bem prejudicial à saúde. Quanto à temperatura, a máxima não vai passar dos 20 graus em Porto Alegre, mas vai chegar aos 35 graus em Cuiabá. Depois do intervalo, tem o nosso quadro sobre gestão de pessoas e hoje você vai saber qual a importância de saber delegar funções. Eu te espero. Até já! Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 24 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Hoje é dia da nossa coluna sobre gestão de pessoas e você vai saber mais sobre a importância de delegar tarefas. Olá, boa tarde a você que acompanha o nosso quadro aqui Gestão de Pessoas na TV Evangelizar, no programa Pauta Aberta. Vamos para a nossa dica de hoje de gestão de pessoas. Bem, hoje eu gostaria de tratar rapidamente com você a questão da delegação. Exatamente. Delegação, né? É um processo de trabalho, uma metodologia de trabalho que visa dar agilidade aos processos administrativos. A delegação é uma ferramenta importantíssima que somente os bons líderes de pessoas sabem utilizar. A delegação não é simplesmente transferir tarefas para alguém, ou, usando aqui uma expressão bastante popular, passar o abacaxi para outro, né? Isto não é delegação. Isto é livrar-se de alguma coisa que a pessoa não quer fazer, então passa para outra. A delegação é um processo de desenvolvimento de competências. A delegação é um instrumento, como eu falei há pouco, que agiliza os processos administrativos, fazendo com que os colaboradores se envolvam na gestão da empresa ou do setor da empresa onde esse colaborador atua. Ora, a delegação também visa desenvolver pessoas. Naturalmente, quando você entrega uma tarefa, uma missão, um trabalho para alguém, você permite com que esta pessoa coloque na execução dessa tarefa a sua inteligência, as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas experiências de vida e faz com que a pessoa entenda melhor o processo de trabalho. Isto é capacitação profissional. Portanto, a delegação visa desenvolver pessoas. Também, a delegação tem como objetivo motivar os membros da equipe de trabalho. Naturalmente, quando a pessoa recebe uma tarefa, ela vê da seguinte maneira: alguém confia em mim, alguém espera que eu faça algo bem feito. Então, a pessoa cria motivações interiores ou mexe com aquelas motivações que já são intrínsecas e ela utiliza para a execução daquela tarefa, buscando fazer o melhor. Portanto, a delegação também cria condições para motivar as pessoas no ambiente de trabalho. Ora, a delegação tem como função permitir que o líder
deixe de executar tarefas operacionais que cabem aos membros da sua equipe e ele se coloque na sua devida posição, que é de coordenação dos esforços. A função de um líder não é executar tarefas, mas é coordenar os esforços, pensar estrategicamente, delegar para os seus colaboradores a tarefa que deve ser executada. Claro que precisa estabelecer prazos, não é? Padrões, não é simplesmente entregar uma tarefa ou delegar e dizer, olha, faça aí do jeito que você quiser. Não, existem padrões e o líder aí, quando delega, ele passa também esses padrões de execução de trabalho. Ora, a delegação, enfim, visa fazer o quê? Descentralizar. Ou seja, as decisões não dependem de uma única pessoa, mas todos participam deste processo de forma autônoma. Uma vez que foi delegada a responsabilidade, deve também ser delegada a autonomia para que a pessoa possa decidir como deve executar esta tarefa dentro dos prazos e padrões estabelecidos. Tá bom? Delegação, é isso aí. Espero que essa dica ajude bastante você aí no seu trabalho. Um forte abraço, até o próximo encontro. O governo do estado da Bahia lança uma revista em quadrinhos sobre combate ao racismo e que também promove o incentivo à ciência. Arte e educação se unem no combate ao racismo e no incentivo à ciência. Como parte das celebrações do Mês da História Negra nos Estados Unidos, as secretarias da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e de Promoção da Igualdade lançaram a revista em quadrinhos Entrevistas Além do Tempo, através do canal da SECT no YouTube. A HQ foca na popularização da ciência e busca prevenir o racismo estrutural, que dificulta o acesso de jovens negros às carreiras científicas. Vamos dar esse mergulho nessa revista em quadrinho que de maneira leve, que de maneira criativa nos convida através das trajetórias de cientistas negros e negras do nosso Brasil a conhecermos essas experiências e, sem dúvida nenhuma, fortalecer esses estímulos aos nossos estudantes. A questão da representatividade, de ver o jovem pensando, discutindo, questionando, entendendo como é possível você sair de uma escola e entrar no mundo científico a partir da sua própria curiosidade, é muito interessante. Nos ajuda muito na divulgação dos temas, porque uma das nossas metas é atrair cada vez mais jovens para se tornarem cientistas baianos. Os personagens da HQ, Alan Brito e Elia de Lima, são pessoas reais e participaram do lançamento. Alan é professor de física e diretor substituto do Observatório Astronômico. Já Eliade é coordenadora do projeto Energéticas, do grupo Pampai. Ambos são baianos e estudaram em escolas públicas. A HQ foi criada pelo professor e pedagogo Carlos Teixeira. E de uma maneira mais específica, existe um desconhecimento ainda maior a respeito de homens e mulheres negros que contribuem para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Então, essa revista, ela tem essa finalidade, né, de mostrar a contribuição dos negros dentro do contexto do desenvolvimento, da contribuição para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Um levantamento feito por estudantes e observadores de pássaros aponta que mais de 100 espécies habitam o Lago Azul, em Rio Claro, interior de São Paulo. Confira na reportagem. É só ficar um pouquinho em silêncio para perceber a alegria dos pássaros que vivem no Lago Azul, no meio do centro urbano. Mas o que muita gente não sabe é que 117 espécies de aves habitam o parque, o correspondente a aproximadamente 30% dos que foram encontrados na cidade. Foi uma surpresa. Eu já vinha para Rio Claro desde pequena. Eu vinha para o Lago Azul quando eu era criança e eu nunca imaginei que teria 117 espécies aqui. Foi uma surpresa para todos nós. A descoberta foi feita por um grupo de estagiárias do programa da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com os observadores de pássaros da cidade. É muito importante ter essa preservação
porque os pássaros eles ajudam na dispersão de pólen, dispersão de sementes, então eles acabam ajudando a cidade inteira como um todo, né? A observação começa pela Ilha das Garças. Com cerca de 700 metros quadrados, 8 espécies de aves aquáticas escolheram a pequena porção de terra que não dá acesso aos humanos para construírem os ninhos. Entre eles a garça branca pequena, os biguás e o socós dorminhoco. Já as marrecas e as garças, por exemplo, também usam o local para o pernoite. Nos arredores da ilha, outros pássaros dão o ar da graça. A galinha d'água, o pato do mato e a lavadeira mascarada são alguns exemplos. E se ficar um pouco mais atento na parte terrestre, vai ser possível visualizar o bem-te-vi, o sanhaço cinzento, o quero-quero, o tico-tico-rei e o periquito de encontro amarelo, entre outros. Além das aves que já habitam o parque, inúmeras outras costumam visitar o Lago Azul com frequência. As aves migratórias costumam vir para Rio Claro entre os meses de setembro a março. Nesse período, é possível observar espécies como o maçarico solitário, que vem do hemisfério norte e costuma ficar em bancos de lama próximo à água. Vem para a cidade, fica na cidade, e tem algumas aves migratórias que ficam mais em mata, mais fechada. Mas existem várias espécies que vão em parques, em praças. As informações levantadas fazem parte de um guia. A ideia é que ele fique disponível para a população, mas também devem servir para basear ações da Secretaria de Meio Ambiente em relação à conservação do parque e das espécies. Trazer, de repente, espécies de árvores que vão facilitar a passagem desses animais, que eles tenham um alimento adequado. Com essas imagens lindas, o Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Vida em Foco. Espero por você. Até lá!